Bom, iremos dar prosseguimento agora à consulta de execução estadual, que vai trazer informações aí do CIAF, do PECASP e do CIAD, além de planilhas aí de controle e de elaboração própria elaborada aí pela DCGCE, que vão ser aí o crédito e cota e o controle de contrapartida, além da estimativa da receita, tudo bem? Então, ele vai trazer para a gente a carga, né, a data da última carga do sistema em que a gente estiver trabalhando, e aí a gente vai começar aqui pela primeira consulta disponível no botão de arrecadação. Ele vai permitir que a gente faça esses filtros aqui, como a gente já tem trabalhado aí no sistema, pelo ano da receita, pelo código SIGCOM, ou pelo código Mais Brasil ou número CIAF, pelo proponente, pelo concedente, pela unidade orçamentária, o tipo de receita, a classificação da receita, né, e por fonte de recursos, né. Uma vez que a gente selecionar filtros, eles vão ficar disponíveis para a gente em seleções atuais e a gente vai poder retirar ou editar aí esses filtros que a gente acrescentou, tudo bem? Então, aqui vai ter essa tabela com as informações aí, né, a unidade orçamentária, o tipo do CIAF, né, se é um convênio, o número do CIAF, né, o ano da receita, o código da classificação de receita, né, se vai ser uma restituição, um rendimento, uma receita de capital ou uma receita corrente, a fonte de recursos dessa receita, né, e a receita arrecadada, bem como a classificação dessa receita, né, que vai vir em função do código da classificação de receita, e o registro da receita, né, se ela foi arrecadada aí, ou se ela foi anulada, e por fim a data de arrecadação. Então aqui é interessante que a gente não precisa entrar no CIAF e a gente já consegue fazer uma consulta aí de todas as receitas arrecadadas em um instrumento, por exemplo. Então, se a gente clicasse aqui em um instrumento, em um número CIAF, ele ia mostrar para a gente a receita arrecadada. Então, esse CIAF, por exemplo, ele não possui receita arrecadada. Então, vamos selecionar aqui um outro CIAF, vamos ver se ele vai ter aí uma receita arrecadada. Nessa portaria aqui que a gente fez aí o filtro, a seleção, a gente vai conseguir visualizar todas as receitas arrecadadas aí, que vão totalizar 413 mil, tá? E a gente vai ver as datas de arrecadação e os tipos de receita, tudo bem? Então, aqui a gente vê que foram arrecadadas receita de capital, que houve aí rendimentos nessa conta também, e a gente vai poder fazer todo esse controle da arrecadação pelas fontes de convênio, aqui pelo painel de convênios, tudo bem? Então, eu vou limpar aqui esse instrumento que a gente está filtrando, né? E se a gente quiser filtrar aí todas as arrecadações por todos os instrumentos do nosso órgão, a gente vai poder filtrar aqui pelo proponente, tudo bem? A gente pode colocar aqui um exemplo, eu vou colocar a Polícia Civil, pode ser o órgão que você trabalhar, a gente vai conseguir filtrar aí todas as informações de receitas arrecadadas em fontes de convênios e instrumentos congêneres, tudo bem? Então aqui a gente poderia, obviamente, clicar com o botão direito e selecionar a opção de Send to Excel. A gente poderia baixar essa planilha aí no Excel e também trabalhar essas informações e filtrar aí com o Excel, tudo bem? Então isso também seria possível. E a ideia é justamente facilitar aí a visualização das informações relativas à arrecadação de fontes de recursos de convênios e instrumentos congêneres, tudo bem? Então, agora vamos passar aqui para a aba de execução. Ele também vai puxar essas informações aí do CIAF e ele vai mostrar para a gente aqui toda a execução que foi realizada aí, né, nos instrumentos de entrada de recursos aí no estado, tudo bem? Então, aqui ele vai ter os filtros que a gente já tinha na arrecadação e, além disso, ele vai ter aqui a razão social do credor, né, a unidade executora, a ação orçamentária dessa execução, né, em que fonte foram executados aí esses recursos, né, a categoria de despesa, o grupo de despesa, a modalidade, a procedência, o elemento de despesa, o identificador aqui da despesa também, o tipo, tá, do instrumento e o CNPJ aí do credor dessa execução que foi realizada. Então, da mesma forma que a arrecadação, aqui na execução a gente vai poder consultar aí todos os pagamentos lançados no CIAF aí para determinado órgão, para determinado instrumento. Então, para a gente trabalhar, né, para a gente saber aí quanto que foi a execução de um instrumento, a gente pode selecionar aí um código CIAF. Eu vou clicar em um código CIAF aqui dessa tabela, ou também poderia colocar o código CIAF aqui ao lado, né,
para a gente estar fazendo esse filtro, para a gente visualizar aí qual que foi a execução desse instrumento CIAF aqui 9210.903, por exemplo. A gente conseguiria acompanhar aqui e visualizar essa despesa executada, tudo bem? Então, aqui a gente executou o valor aí de 101 mil, né? A gente vê que toda essa execução aconteceu no exercício de 2020, né? Ele vai trazer para a gente o número do empenho, a unidade executora, qual foi a data desse empenho, em que ação foi executado aí esses valores, né? A categoria, o grupo de despesa, a modalidade, o elemento de despesa, o identificador aqui, ele vai trazer para a gente. Caso fosse DEA, ele traria a natureza da DEA, o elemento de despesa da DEA e a fonte de procedência. E aí que ele vai trazer todas as informações aí dessa execução, como o valor empenhado, o valor liquidado, o valor pago, o CNPJ aqui do credor, a razão social do credor, a despesa empenhada, liquidado, o pago orçamentário, o resto a pagar não processado inscrito, o resto a pagar não processado cancelado, restabelecido, liquidado, pago, anulado, inscrito, cancelado aqui, o resto a pagar processado. Então, ele vai trazer todas as informações aí da execução do CIAF. E isso é bem interessante porque isso vai poder auxiliar a gente aí nos momentos em que a gente for fazer pedidos aí de suplementação, por exemplo, de saldo financeiro. Então, bastaria aí a gente fazer um cálculo por toda a receita arrecadada aí, né, no ano de 2020, por exemplo, considerando aí o saldo financeiro de 2021, a gente consideraria toda a receita que foi arrecadada aí com base na planilha de arrecadação, né, até o exercício de 2020, subtrair aí os rendimentos, caso eles não fossem autorizados, iríamos considerar aqui o valor empenhado para esse instrumento, para que a gente pudesse aí fazer a conta aí da solicitação de uma suplementação por saldo financeiro, por exemplo. Então, a informação aqui é bem completa. Se a gente quiser, por exemplo, fazer um filtro aqui por um órgão, vou limpar o filtro aqui do instrumento. Então, vamos considerar a execução total de convênios aí que houve em um órgão. A gente poderia filtrar aí pelo órgão proponente, né, e pelo ano, e a gente conseguiria visualizar aí a execução naquele ano em questão que a gente está tratando. Então, por exemplo, eu vou selecionar o ano aqui de 2020, a gente conseguiria fazer um filtro aí, identificar tudo aquilo no nosso orçamento, né, que foi executado aí com recursos aí de convênios, né, com fontes que são relativas aí aos instrumentos de entrada de recursos no estado, tudo bem? Então, todas essas informações são possíveis a gente fazer, da gente gerar relatórios. Poderíamos baixar também o relatório clicando em Send to Excel, e a informação ela fica de uma forma mais prática aí do que se a gente fizer essa consulta e gerar e baixar esses relatórios aí, essas informações diretamente no CIAF, tudo bem? Então, vamos passar para a próxima consulta aqui. Vamos para execução PCASP, que vai trazer aí as contas contábeis do PCASP para que a gente faça aí as consultas. Então, aqui, além dos filtros da UO, do Código SIGCOM mais Brasil e CIAF, proponente, concedente, a gente vai ter aqui o filtro de conta contábil, tudo bem? Então, aqui ele traria para a gente, né, as contas contábeis que são preenchidas lá no PCASP de acordo com o instrumento, né, de acordo com o número CIAF. Então aqui a gente poderia ver quanto que ainda falta empenhar do direito do recurso recebido, né, aquilo que já foi pago, né, enfim, todas as contas referentes à execução de convênios que estão aí no PCASP. Então, da mesma forma, a gente poderia, o filtro inclusive está aplicado aqui, a gente poderia fazer um filtro por órgão, a gente pode fazer um filtro aí por instrumento. Eu vou clicar em um instrumento aqui para a gente visualizar as contas bancárias dele no PCASP, né? Então, aqui ele traria para a gente, né, o valor das contas no PCASP, né, tudo aquilo que foi preenchido lá, e também facilitaria aí a nossa noção, né, que a gente conseguisse baixar aí relatórios e que a gente conseguisse trabalhar, que a gente possa trabalhar, né, de fato, essas informações de uma maneira mais prática aí e segura também, né? Então, a ideia é sempre facilitar a geração de relatórios e permitir aí que sejam tomadas decisões e que a gente possa identificar, né, problemas ou situações que prejudiquem aí o andamento da execução dos convênios de uma forma mais prática, tudo bem? E aí agora vai vir a consulta do crédito e cota, tudo bem? Que é um controle que é gerido aí
pela DCGCE, tá? Eu vou tirar aqui o filtro do instrumento, eu vou deixar aqui só o órgão e vou tirar aqui também o ano do empenho, tá? Porque aqui não está tratando da execução, né, do CIAF, então vamos deixar aqui só um proponente, né? No caso, estamos fazendo um filtro aqui com base aí na Polícia Civil, que é o órgão que a gente já tinha utilizado o filtro anteriormente, e nessa consulta de crédito e cota vai constar aí a relação de suplementações por instrumento, a natureza de despesa, além da disponibilidade de crédito para aprovação de cota, né? O valor de cotas anuladas, as respectivas datas aí que ocorreram esses créditos, e com esse controle, né, a instituição ela vai conseguir obter informações orçamentárias mais facilmente de todos os seus convênios e instrumentos congêneres, tudo bem? Então, a ideia desse controle aqui é que a gente possa aí, saber exatamente quanto de cota foi aprovado em uma ação, quanto de cota orçamentária tem aí inicialmente em uma ação, né? Qual que é a origem desse crédito, né? Que a gente vê a origem de crédito de uma contrapartida, né, que é da EGE-CEPLAG, né, a origem de crédito aqui, que seria uma anulação própria, né, poderia existir aqui também um saldo financeiro, né, ou também um excesso de arrecadação. Então, aqui no crédito e cota, a gente vai poder fazer o filtro pela ação, pela UO, pela fonte, procedência, categoria aí de despesa, o gasto, a modalidade e o identificador, né, o IAG aí dessa ação também, tudo bem? Então, aqui nessa planilha a gente vai poder consultar tudo relativo ao orçamento aí, para que a gente possa se orientar, né, para que a gente possa saber, né, como que está essa disponibilidade orçamentária aí para execução de um convênio. Então, vamos supor aí que a gente tem um convênio, a gente vai fazer uma execução aí na ação 4048 e caiu um recurso aí na conta desse instrumento no exercício corrente. Então, se houver aí crédito inicial nessa ação, não vai ser necessário a gente proceder aí com uma suplementação por excesso de arrecadação, porque o recurso já está na conta para aquele exercício e já existe crédito orçamentário inicial aqui previsto para essa ação. Então, aqui a gente vai poder fazer todo esse controle, né? Como que está ocorrendo essa execução orçamentária aí, de acordo com o instrumento e de acordo com as ações orçamentárias vinculadas aí às unidades orçamentárias do Estado, tudo bem? Então, aqui ele vai trazer o órgão, o número do CIAF, o número do instrumento, a unidade orçamentária, a ação, categoria aqui, o grupo de despesa, a modalidade, a fonte, a procedência, o IAG, o crédito solicitado, né? O número do CISOR aí da aprovação dessa suplementação de crédito, né? Quando não for aí uma origem no crédito inicial, né? Então, sempre que não foi na origem do crédito inicial, ela vai ter que ter passado aí pelo SIGCOM e vai ter que ter ocorrido uma aprovação e a publicação de um decreto orçamentário, né? Então, aqui a gente vai ter a informação se é ou não é saldo financeiro, o crédito inicial suplementado, o crédito anulado, né? Quanto que houve aí de anulação autorizada, o crédito autorizado, a origem do crédito, o elemento item de despesa. Então aí ele só vai ser vinculado ao elemento item de despesa quando for DE, né? A cota aprovada, a cota anulada, quanto que é o valor da cota orçamentária, a data desse crédito orçamentário, tudo bem? A data da cota, o número da cota, e ele vai ainda trazer para a gente a cota aprovada. Então, por exemplo, se a gente quisesse saber aí quanto que haveria aí de cota a ser aprovada aí na ação 4058, por exemplo, na fonte 10.3, a gente poderia clicar aqui no filtro da ação, né? Aqui eu só tirei o filtro porque ele já estava feito, mas eu vou clicar novamente aqui nessa ação, e se a gente quiser acrescentar aí, por exemplo, o filtro para a gente ver quanto que ainda existe aí disponível de cota orçamentária a ser aprovada aí na ação 4048, fonte 10.3, por exemplo, aqui a gente poderia chegar aqui no fim e a gente veria aqui que ainda há disponível o valor aí de R$ 16.676 de
cota a aprovar, tudo bem? Então, esse campo de cota a aprovar ele já vai levar em consideração as anulações autorizadas, mesmo se os decretos ainda não tiverem sido publicados, tudo bem? Que aí vai ficar um dado bem real dessa disponibilidade orçamentária. Então, aqui é um controle bem interessante, que a gente tem uma visão bem interessante do orçamento do órgão, que a gente pode fazer aí o filtro também, né, pelo órgão, para que a gente visualize aí toda a disponibilidade orçamentária sempre que for necessário aí que a gente aprove cotas para proceder com a execução dos convênios aí e dos instrumentos congêneres, tudo bem? Então, essa é uma consulta bem interessante, é uma consulta que vem aí do controle da própria DCGCE e ela foi inserida aí no painel de convênios para auxiliar os órgãos aí a ter essa imagem aí também orçamentária, tudo bem? Então,